Com os eventos de Egghead se afunilando cada vez mais, os Mugiwaras agora se encontram totalmente cercados pela marinha. E para piorar ainda mais, ao lado dos marinheiros estão Kizaru e o Gorosei Saturno, o que dificultará ainda mais a missão dos Mugiwaras de fugir da ilha de Egghead. Então, será Luffy e companhia capaz de escapar de Egghead sem ao menos haver nenhum confronto de peso? E qual será o real poder do Gorosei Saturno? Se você quer saber tudo o que rolou no capítulo 1090 de One Piece, vem comigo que eu vou falar sobre isso agora. Salve família, Salmo Souza na área. E aí, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. E Oda trouxe mais um capítulo incrível para nós. E eu tava reparando alguns detalhes nele ali, como por exemplo o Gorosei Saturno falando que os humanos são como insetos. E eu já fiquei com isso na cabeça. Caramba, será que o Gorosei Saturno não é um humano? Por que ele falou isso? Não só isso, como outras curiosidades eu também notei aí nesse capítulo 1090 e eu vou tentar trazê-los aqui para vocês agora. Então já deixa aquele likezão e se inscreve no canal para não perder o melhor conteúdo de One Piece. Agora chega de enrolação, vem com o pai e lá vamos nós! O título do capítulo 1090 é Almirante Kizaru. Na capa podemos ver o pedido do leitor, onde se encontra o Capitão Kuro lendo um livro com alguns gatos pretos em sua volta. Como o capítulo 1089 finalizou com o Sop segurando Dendemushi, enquanto York falava com os Gorosei, podemos ver agora nesse capítulo 1090 que Luffy tomou o Dendemushi da mão de Usopp e então manda uma mensagem para os Gorosei. E a mensagem é a seguinte: alô, meu nome é Monkey D. Luffy e eu sou o homem que se tornará o rei dos piratas. Nós nos aliamos ao Dr. Vegapunk. Se vocês se importam com a vida de York, então retire toda a frota ao redor da praia. Podemos ver então York gritando: ah, me ajudem! Podemos ver então que de alguma forma Morgans conseguiu interceptar a chamada e ele está escutando tudo ao lado de Apple e Vivi. Em Mary Joyce, os Gorosei também escutam a conversa de Luffy com o Gorosei Saturno. O Gorosei Saturno então pergunta para Luffy quem é que está vivo em Lab Phase junto com ele. Luffy então começa a responder, porém Nico Robin acaba impedindo que ele continue falando alguma coisa. O Gorosei Júpiter então consegue perceber que é a voz de Nico Robin do outro lado. Vemos então a mão de alguém desligando a ligação, mas não dá para saber quem foi. Robin então diz para Luffy que ele não deveria entregar informações para os Gorosei. Luffy, bobão como sempre, acredita que Robin está certa, porém ele acredita que depois do que ele disse, a marinha vai acabar retirando a frota de lá de Egghead imediatamente. Podemos ver o Gorosei Saturno dizendo que existem 3 coisas que eles precisam proteger a todo custo. Primeiro, a segurança de York. Segundo, Punk Records, que compõe o cérebro do Dr. Vegapunk. E terceiro, a Power Plant necessária para construir Mother Flame. Um dos soldados então fala para o Gorosei Saturno que Robin, Lute e os agentes da Cip Zero ainda se encontram lá dentro de Lab Phase. Porém, o Gorosei Saturno diz que ele está considerando as prioridades caso ocorra o pior. E ao mesmo tempo em seguida ele fala o seguinte: humanos não são diferentes de insetos. Mesmo se diminuírem em números, se reproduzirão novamente. Então galera, já nesse começo aí eu achei algumas coisas interessantes, como por exemplo, o governo mundial tá pouco se lixando para capturar Nico Robin ou Bonnie, como muita gente vinha especulando. Como a Kainu tinha capturado Bonnie, provavelmente o governo mundial tinha interesse em sua Akuma no Mi ou algo do tipo, então parece que o governo mundial não está nem aí para nenhuma delas duas. Outro ponto interessante é com relação à expressão facial de Nico Robin nessa cena. Como vocês podem notar aí, ela tá tranquila, ela falou normalmente com o Luffy, não mostra em nenhum momento uma expressão de raiva, como muitos vinham falando, dizendo que Robin estava com raiva de Luffy pelo que ele estava fazendo. E algumas pessoas começaram até a especular que talvez fosse Catarina Devon. Eu tenho algumas teorias a respeito disso. Quem sabe ela pode até ser qualquer outro personagem que está dentro de Lab Phase, e aí a gente pode depois em outro vídeo estar resenhando a respeito disso. Mas Robin não mostrou aquele momento ali de fúria, de raiva, como se ela tivesse
morrendo de ódio de Luffy, nada do tipo, pelo menos eu não notei, pelo menos nessa expressão dela aí que vocês podem ver nesse momento. Mas para mim o ponto mais interessante foi com relação a essa fala do Gorosei Saturno, que ele diz o seguinte: humanos são como insetos e se reproduzem facilmente. E eu fiquei com isso na minha cabeça pensando, será que o Gorosei Saturno, juntamente com os outros Gorosei e o próprio Imu-sama, será que nenhum deles são humanos? Será que eles podem ser de alguma raça diferente? Por exemplo, a gente já viu Kaido, Oni, Big Mom, Meia Gigante, outros gigantes já apareceram também, como por exemplo os Lunaria. Então existem vários tipos de raças diferentes no mundo de One Piece. Será que os Gorosei, junto com o Isama, é de algum outro tipo de raça? Será que eles podem ser até mesmo demônios e a partir daí Oda vai começar a introduzir demônios e deuses na série? Afinal de contas agora já tem a Hito Hito no Mi modelo Nika, a gente já tinha visto a Hito Hito no Mi modelo Buda, então já temos algumas referências com deuses. Será que agora vai vir algumas referências com demônios? Porque Kaido, por mais que ele seja um Oni, eu já mencionei aqui outras vezes, um Oni é mais retratado como uma espécie de ogro para os japoneses. Então, será que agora vai vir realmente, sei lá, um demônio mesmo, tipo Akuma, que nem a própria Akuma no Mi? São seres diferentes, é um pouco mais complicado de explicar, mas eu tô com isso na cabeça, com essa ideia. Será que vai vir agora alguma espécie de demônio que vai aparecer diferente, que vai estar relacionado aos Gorosei e ao próprio Imu-sama? É bastante legal marinar essa ideia aí na cabeça e teorizar um pouquinho sobre ela. Voltando para o capítulo, podemos ver York chorando e dizendo para os Mugiwaras que eles não podem fazer nada com ela, afinal de contas, se eles machucarem ela, os Gorosei podem acabar destruindo a ilha de Egghead, assim como eles fizeram em Ohara. Como Nami não tá nem aí, ela senta logo a porrada em York. E podemos ver então outra conversa paralela de Robin com Chopper, no qual Chopper pergunta se Robin está bem, pois ela estava bastante machucada e ele está tratando de suas feridas. Podemos ver que Kako também está bastante machucado. Ele diz que ele acabou enfrentando 2 serafins sozinho. Vemos então Rob Lute dizendo para ele que não tem problema, que ele tem que ficar numa boa, dormir e descansar. Podemos ver Lilith desesperada chorando, afinal de contas, Shaka e Pitágoras acabaram morrendo e Edson está gravemente ferido. O Sop pede para Lilith parar de gritar, afinal de contas ele está tentando entrar em contato com o pessoal que está no subsolo. Vemos um pequeno balão de fala de Rob Lute, onde ele diz que 2 dos satélites estão mortos e ele começa a falar a respeito dos Mugiwaras. Porém, ele acaba sendo interrompido por Kako, que pergunta se há algum problema. Porém, Rob Lute diz que ele está falando sozinho. Mas nessa cena vamos descobrir mais pra frente que ele estava na verdade falando com Kizaru. O Sop consegue entrar em contato com os agentes que estavam no subsolo. E podemos ver que eles estão bastante felizes, afinal de contas os Mugiwaras acabaram salvando a vida deles. Eles estão se acabando na comida, porém eles ainda estão com bastante medo, afinal de contas os serafins se encontram ao lado de todos eles. Vegapunk então diz para os agentes que eles não precisam se preocupar, afinal de contas os serafins estão dentro de bolhas feitas com material de Kairoseki, e eles não iriam fazer nada, pois os seus poderes se tornam enfraquecidos, fora que os serafins agora estão sob o controle de Vegapunk novamente. Descobrimos que não foi o Dr. Vegapunk que fez com que S-Snake desfizesse a petrificação em Frank e Usopp. Quem fez isso foi Luffy. Depois de Luffy ter tido uma conversa com ela, a confundido com a Hancock verdadeira, Luffy pediu para que ela despetrificasse os seus companheiros, e ela então fica bastante envergonhada, mas acaba atendendo o seu pedido. Então galera, um ponto interessante que eu achei aí é que Jinbei diz que a Seraphim S-Snake tem as mesmas características de boa Hancock, despreza todo mundo exceto Luffy. E Vegapunk acaba dizendo que deve ser pelo fato de ter o mesmo fator de linhagem. Então eu fiquei pensando, será que Vegapunk pegou os genes de boa Hancock antes dela estar apaixonada por Luffy ou depois? Eu acredito que deve ter sido depois, porque isso aí acabou sendo transmitido para os genes da Seraphim S-Snake. Pra mim não faz muito sentido, tipo, por mais que fosse um clone uma da outra, caso o Vegapunk tivesse tirado os genes de Boa Hancock antes dela se apaixonar por Luffy, provavelmente essa Snake não teria nenhum traço desse fator de linhagem, dessa paixão por Luffy. Eu pelo menos penso dessa forma.
A cena muda e descobrimos que York mudou a senha da barreira do Frontier Dome, assim impedindo que os Mugiwara saiam de lá de dentro. Stussy então diz para o Dr. Vegapunk que a marinha cercou a ilha de Egghead por todos os lados. Nesse momento o Dr. Vegapunk chama a Nami, afinal de contas ele pergunta se ela é a navegadora, pois ele precisa criar um plano para fugir dali. E é nesse momento que descobrimos que Nami vai usar o long pose dela para tentar ir para uma nova ilha. E como Egghead ainda não traçou nenhum novo curso, eles vão precisar ir para o mesmo curso que já tinha sido traçado no país de Wano. E aí ela menciona que para onde eles vão fica a nordeste da ilha de onde eles estão. Vegapunk então diz que esse local é onde fica Elbaf. E aí podemos ver os dois bobões, Usopp e Luffy, cantando a canção de Elbaf. Eu, Baf, Baf, eu, Baf, Baf. Não importa se eles são muito brigões, gigantes de Elbaf estão em nossos corações. Vegapunk, Frank e Nami então traçam o seu plano. Eles vão até aonde o Vega Force está, juntamente ao lado de Sunny, e a partir daí eles vão usá-lo para sobrevoar o país de Egghead. Afinal de contas, o Vega Force só consegue sobrevoar nas redondezas de Egghead, e quando eles estiverem próximos a sair da ilha, Frank então vai usar o campo de Buster para poder fazer com que Sunny voe 1 km e ganhe essa distância assim dos marinheiros. Contudo, ainda há um problema. Vegapunk precisa descobrir qual é a senha que York colocou para desativar a barreira do Frontier Dome. Enquanto Vegapunk está tentando descobrir a senha, nesse momento ele envia Lilith, Frank, Luffy e Bonnie em direção ao Vega Force e Sunny. Afinal de contas, a barreira pode ser aberta a qualquer momento. E nesse momento podemos ver uma conversa bastante legal entre Luffy e Bonnie, no qual eles falam que vão sentir falta da comida de Egghead. Porém, Luffy fala para Bonnie que ela pode ficar tranquila, afinal de contas, Sanji vai cozinhar enquanto eles estiverem no navio. E aí podemos ver que Bonnie teve um certo interesse por Sanji, porque ela fala que bom homem, além de forte, também é cozinheiro. E eu fiquei com isso, será que vai rolar um novo casal aí? Será que vai ter um chip aí? Pô, eu acho que daria bastante certo. Sanji com Bonnie. Sanji gosta de cozinhar e Bonnie não gosta de desperdiçar comida. Ficaria bastante legal se rolasse esse casal. E aí Pudim teria que ficar de lado, ou então Sanji teria que montar um harém. A cena muda e podemos ver a conversa agora do Gorosei Saturno com Kizaru. Nesse momento, é confirmado que Rob Lute está passando informações para Kizaru de dentro de Lab Phase. O Gorosei Saturno então pergunta para Kizaru se ele não consegue manipular o sistema de defesa que usa lasers. Afinal de contas, Kizaru é feito de luz. Kizaru diz que parece possível, porém a pessoa que está guardando o domo do lado de fora é um amigo dele. Nesse caso, ele está se referindo a Sentomaru. O Gorosei Saturno então diz para Kizaru ignorá-lo. Porém, Kizaru diz que não pode ignorar um homem determinado a lutar pelo seu dever e que ele não vai trair os seus ideais. Fora que se Kizaru resolver começar a atacar Sentomaru, ele pode mandar as bestas marinhas robô e também os 50 pacifistas afundarem os navios da marinha. Vemos então que Kizaru acaba entregando para o Gorosei Saturno algumas anotações que ele tinha feito com as informações de Rob Lute. E eu achei algumas coisas bastante legais nessa cena, como por exemplo, Kizaru ele praticamente desobedeceu a ordem do Gorosei, porque ele disse que ele não passaria por cima dos seus ideais. E eu achava que não só os almirantes, como também os agentes da Cip Zero, todos eles obedeciam ao governo mundial cegamente. Mas Kizaru já mostrou que com ele o caso é um pouco diferente, pois ele disse que não iria ignorar Sentomaru. Não quer dizer que ele não fosse enfrentar Sentomaru, mas ainda assim mostrou que ele tem o seu ideal e nem mesmo o governo mundial vai fazer com que ele passe por cima daquilo que ele tem como um objetivo, como um princípio. Eu achei bastante legal. Outra coisa que eu achei interessante também foi com relação ao Rob Lute. Parece que ele é safado mesmo, já que ele está entregando informações. Resta saber, ele está entregando informações verdadeiras ou informações falsas. Eu fiquei com isso na cabeça. Se Rob Lute for como todos os agentes da Cip Zero, como por exemplo o líder da Cip Zero, que entregou sua própria vida para poder tentar impedir a luta de Luffy contra Kaido,
Se Rob Lute for desse mesmo jeito, então ele realmente vai ser um traidor. O que, talvez não surpreenda ninguém, né? Vemos então que os marinheiros começam a se preparar para o combate. E em seguida podemos ver Luffy, Franky, Bonnie e Lilith chegando bem próximo do local onde está o Vega Force e também o navio Sunny. E outra coisa que eu achei bastante interessante também nessa cena foi com o Luffy pulando no chão da ilha de Egghead, como se aquilo fosse uma borracha, dizendo que aquilo era bastante divertido. E aí eu fiquei pensando, isso já aconteceu também na Ilha do Céu, lá em Skypiea, quando o Luffy pula nas nuvens e aí ele fica saltando como se fosse uma cama elástica, dando bastante risada. Vemos também a Gamora acabou de mostrar agora, em um ano, Luffy despertou os poderes da sua Akuma no Mi, e aí ele entrou no modo Nika, e então ele fez com que o chão da ilha de Onigashima se transformasse em borracha, e ele pulando, se divertindo com aquilo, e agora também em Egghead. Oda traz essas coisas assim interessantes, que a gente pega uma vez ou outra assim no ar, e eu acho bastante legal também trazer isso aqui para vocês. Vemos então que Kizaru chega na parte de baixo da ilha, onde está Sentomaru, e ele logo parte para cima dele. Porém, antes disso, Sentomaru dá a ordem para os pacifistas começarem a atacar. Kizaru então diz para Sentomaru se preparar, enquanto isso Sentomaru diz que ele tem a defesa mais forte, e mesmo assim Kizaru o ataca. Podemos ver então o local onde Luffy, Franky, Lilith e Bonnie estão, e alguém diz: "O quê? Tem uma luz lá embaixo." Nesse momento, a cena foca totalmente no rosto de Luffy, e ele diz: "Ei, alguém muito poderoso está vindo." Então galera, o que tudo indica, esse alguém muito poderoso que Luffy falou deve ser Kizaru. Eu vou colocar essa imagem aí na tela, vocês já devem estar vendo agora, e dá para notar uma distância de onde Luffy e Kizaru está. Afinal de contas, Luffy está na parte de cima do topo da Lab Phase, enquanto Kizaru está na parte de baixo enfrentando Sentomaru. Dá para ver que se Luffy realmente percebeu o Haki de Kizaru, provavelmente Kizaru não é Fluxishiri. O que eu não entendi foi por que é que Luffy ficou tão assustado assim, ou com essa cara de espanto. Das duas, uma: ou ele usou seu Haki de observação e viu Sentomaru sendo derrotado, assim como o Shanks acabou usando seu Haki de observação e viu aquela frota dele sendo derrotada por Kid, e aí ele se enraivou e foi para cima de Kid. Ou então Luffy simplesmente teve aquele trauma, se lembrou do trauma dele de quando ele tinha enfrentado o Kizaru lá em Sabaody. Porque a partir do momento que Luffy enfrentou Kaido e vários outros personagens de poder assim também muito grande, sem ter esse desespero, sem ter essa cara de susto, não faz sentido que seja Kizaru esse personagem que vai causar esse terror em Luffy. Ou é um trauma de Sabaody, ou então é como eu disse, ele simplesmente conseguiu usar o seu Haki de observação para ver Kizaru fazendo algum estrago. E por isso ele ficou preocupado e falou para a galera tomar cuidado. Não vejo Luffy com medo de Kizaru atualmente no modo que ele está, já que ele não tinha medo nem de Big Mom e nem de Kaido. Eu espero ver uma batalha se concretizando mais pra frente. Eu esperaria que Luffy estivesse até no mesmo local que Kizaru para rolar a batalha, mas como eles estão em locais bastante distantes, só se Kizaru derrotou já Sentomaru, usou os poderes de sua Akuma no Mi para, sei lá, se mover com velocidade, já que ele não é afetado, eu acho, pelos lasers, pelos escudos de Lab Phase, e simplesmente já está chegando próximo a Luffy para começar uma batalha contra ele. Então o negócio agora é esperar os próximos capítulos. Infelizmente semana que vem não tem capítulo, e pelo que parece vamos ficar semana que vem e mais umas 2 semanas, 3 aí, sei lá, sem capítulo. Eu já tenho até um vídeo aqui no canal falando sobre isso, mas agora eu vou confirmar realmente qual será o tempo dessa pausa e quando o capítulo 1091 estará de volta. De qualquer forma, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Eu fiz com muito carinho para vocês. E por enquanto, isso é tudo. Eu fico por aqui. Um abraço e fica com Deus.